Bezrat Hashem, Naseh Venatzliach. Nós voltamos para mais um estudo do Sefer Reason Above All, do Rabino Israel Drazin. Muito boa noite a todos. Nós estamos no capítulo 28, onde o Drazin vai nos falar um pouco a respeito, vai usar o tema das antigas comunidades, duas que se destacam do mundo antigo, principalmente no começo do milênio, que é a comunidade dos chamados Naziritas e a comunidade de Qumran. E isso é um tema que ele vai utilizar para trabalhar um conceito importante dentro do judaísmo tradicional. Essa parte do livro ele começa com uma parábola, que tem N versões, e esta é apenas uma delas. Nesta versão, um homem de barba comprida morre e foi levado para Deus, que o cumprimenta, que o recebe com um semblante ali sério. E Deus já vem dizendo para ele assim, antes de falar qualquer coisa, me responde o seguinte. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se você respeitou o que eu te dei. Ou se você achou que você era melhor que eu, e aí você decidiu inventar um jeito de viver por você mesmo. E daí o homem começou a pegar na barba, como quem está pensando, e falou, bom, o que eu posso te responder, né? Aí ele falou, bom, é o seguinte, eu quero saber de você se você usufruiu das boas coisas que eu te dei na terra. Aí ele respondeu, bom, eu fui bastante piedoso. Aí o divino fala, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber se você desfrutou das coisas que eu te dei para desfrutar. Ou se você achou que eu era um idiota que estava colocando as coisas para te causar dano. Eu quero saber se você caminhou nos campos que eu fiz. Você comeu as frutas que eu fiz. Você bebeu o vinho que eu disponibilizei. Você escutou música que eu tornei possível. Você leu os livros que eu inspirei. Os clássicos. Você desenvolveu sua mente para as coisas que eu coloquei no mundo? Aí o recém-falecido fala, você está me testando, né? Ele achou que Deus estava brincando com ele. Ele falou, eu fui muito rigoroso em observar todos os teus mandamentos. Se é isso que você quer saber. E você não pode imaginar quantas coisas eu evitei para eu provar que te amo. Aí Deus pega o homem, te dá-lhe uma bufetada e fala, seu idiota, e expulsa ele. Como eu disse, essa é uma das versões da parábola. Tem outras. Aqui eu ouvi, quando eu estava na Yeshivá, o cara chega perante o divino e o divino diz, eu estou vendo aqui a lista das coisas que você fez no mundo. Ah, sim. Tem uma lista, você sabe que eu tinha uma lista, tal, olho tudo que as pessoas fazem. Sim, com certeza. Falou, aqui consta que você nunca brigou. E a pessoa falou, nunca briguei com ninguém. Você nunca participou de nenhum conflito? Não mesmo, é verdade isso daí. Nunca fiz isso. Tá dizendo aqui que você também, você não namorou ninguém? Não, me dediquei completamente
para as coisas que são sagradas, não namorei ninguém, não fiz nada. E está dizendo aqui também que você não bebeu? Não bebi. Larguei, falei, não vou tomar vinho, não vou fazer nada. Aí o divino, certo. Então, você vai ser deportado. Não me apareça aqui até que você tenha feito todas essas coisas. E aí o homem é expulso. É uma outra versão da mesma história. Aí o Drazen usa isso para dizer, muitos autores lidam com essa questão da ideia de piedade como um reflexo da ignorância da pessoa que pratica isso. Em alguns casos, eles acham que é uma expressão de adoração, de amor de si mesmo. E, em outros casos, puro sinal de hipocrisia. Ou seja, de você falar uma coisa e você fazer outra. Porque a hipocrisia é isso. É muito diferente, por exemplo, de discrição. Tem áreas da vida da pessoa que ela tem que ser discreta. Mas isso não é ser hipócrita. E a diferença é que o discreto, ele tem a sua vida privada, mas ele não diz para o outro que aquilo que faz parte da vida privada é o errado. Ele só diz, ele só é discreto. O hipócrita faz aquilo que ele está dizendo que é errado, ele faz escondido. É isso que torna ele hipócrita. Né? Então, há uma relação aí entre os, principalmente autoproclamados, ou que se acreditam, ou que acham que estão seguindo algum tipo de piedade. Então ele começa a citar alguns pensadores. O Henry Cole falou, a ignorância é a mãe da verdadeira piedade. Ou seja, não tem como ser uma pessoa piedosa, a menos que você seja uma pessoa ignorante. Um pouco do que estávamos falando numa outra aula, sobre a fé não ser uma virtude, já que ela é a característica do ignorante. É o ignorante que tem fé. Portanto, ela não é nenhum tipo de virtude. Porque ignorância não é uma virtude. Shakespeare, num dos livros dele, fala: você vilão, né? A arte que você domina é a plena piedade. E a piedade seria uma reverência pelo Ser Supremo, baseada numa suposta semelhança do Ser Supremo com o homem, especialmente aquele que pratica. Ou seja, o cara diz que é piedoso porque ele acredita que Deus é como ele. Então isso é Ambrose Bierce. E aí o Drazen diz, sempre que nós refletimos sobre isso, nós notamos que tem uma tensão entre você estar envolvido na sociedade, desfrutando do mundo, e você se retirar, se abster daquilo que você considerar que é daninho para a espiritualidade. E essa tensão ela pode ser vista na Torá, na história judaica e nas atitudes dos filósofos judeus como o Maimônides e o filho dele. Nós falamos em capítulos anteriores deste mesmo livro do filho do Maimônides, né, que escreveu aquele livro que ficou popularmente traduzido como o Guia para Servir o Hashem. Ele colocou o título do livro dele até um pouquinho mais arrogante do que isso. Ele, o filho do Maimônides, colocou o título do livro Lamaspik Leovdei Hashem, aquilo que basta para os servos do Hashem. Que basicamente é o quê? Para quem não lembra, ou para quem não conhece ou não viu essa aula. Maimônides teve um filho, Avraham ben Aramban. Foi um rabino como ele, mas ele não foi como pai no sentido de ter sido um filósofo, nada disso. Ele, na verdade, seguiu um caminho totalmente diferente do caminho do Maimônides. E ele se encantou com o ramo místico do islamismo, que é a religião Sufi, que tem lá sua beleza, tem as danças, tem tal. Eles são, digamos assim, islâmicos do bem.
porque não mata os outros, você não vê grupo terrorista, sufi, nada disso. É, digamos assim, o islamismo curado dessa sua violência e dessa loucura. E o movimento sufi encantou muito o filho do Maimônides. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. E aí ele começou a escrever textos meio que imitando as práticas de pietismo da religião sufi. E criou todo um sistema muito, muito rígido, mas muito mais rígido do que a gente hoje em dia sequer imagina que exista. Tipo um guia para você fazer um monastério judaico, como se fosse, e passar a vida tipo recluso da sociedade total. Então é por isso que o Drazen está trazendo contraste entre o Maimônides e o filho, porque ele não seguiu o caminho do intelecto do pai. Ele foi nessa vibe aí de virar um ermitão, porque para ele, na cabeça dele, conforme ele concluiu, só tem como chegar perto do divino se você for uma pessoa 100% dedicada para isso, e para isso você não pode morar em sociedade. E ele está falando do século XII, ou seja, roça, né? As pessoas viviam na roça, no campo, na natureza. Para ele não estava bom ainda. Muito moderno. Tinha que ser mais primitivo ainda. E aí, portanto, você vê esse contraste presente na história do judaísmo como um todo e muito próximo do conhecimento do Maimônides. Então, esse livro lida com essas três questões básicas. O que leva as pessoas a se separarem dos outros e se considerarem melhores que os outros, mais piedosos que os outros, mais santos, e considerarem que fazer isso torna elas melhores? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem eram esses naziritas aí? Que eles estavam fazendo alguma coisa adequada de se fazer? Em terceiro lugar, quem eram esses membros da comunidade Qumran, que era uma comunidade judaica, apesar desse nome árabe, porque na verdade o nome não era esse. Esse é o nome do lugar onde foi achado os pergaminhos lá. E aí, portanto, a comunidade era lá, então ficou comunidade de Qumran. Eles chamavam a si mesmo por outros nomes, né? Os filhos da luz, não sei o que. E o que eles acreditavam? Então, essa primeira parte do livro é sobre essa ideia de a pessoa estar insatisfeita com a sociedade. O Drazen nos lembra que a Bíblia hebraica é cheia disso, é cheia de histórias sobre pessoas que não conseguiam conviver com os outros. E as pessoas às vezes não param para pensar em que a Bíblia hebraica sempre põe isso numa luz ruim. Então, ele lembra do fratricídio inicial, que foi o assassinato do Hevel pelo Caim, que porque ele assassinou, porque ele ficou com ciúme, porque o Hashem aceitou a oferta dele e não aceitou a do outro. Então foi o primeiro assassinato por causa de religião. E veja, a Bíblia hebraica traz isso à tona, né? O que o Yetzer Hará, o ego, fez logo de largada? Colocar irmão contra irmão. Então isso é uma mensagem por si só já muito forte. Bastaria para a pessoa inteligente entender o que religião é. É isso que religião faz. Todas as religiões fazem isso. Daí essa história, o Drazen diz, é seguida por um outro assassinato em família, que é o do Lemer, do próprio filho do Caim. Na verdade, segundo os sábios, ele matou os dois, né? Ele matou o Caim e o filho dele juntos. Que o Lemer era um cara que enxergava mal pra caramba, mas ele era um exímio caçador. Ele não via com nitidez, os sábios dizem, mas ele enxergava o vulto. Ele via meio borrado, talvez tivesse catarata. Mas era bom no arco. Então diz que ele tinha visto uma figura meio estranha,
achou que fosse um cervo, meteu-lhe uma flecha e era o Caim. E daí o filho foi se defender achando que era um ataque, avançou para cima dele, aí ele foi lá e feriu com uma pedra, com alguma coisa, e pronto, matou o outro também. Por isso que ele chega, o texto diz que ele fala para as mulheres dele, né? Eu matei um homem por feri-lo e um jovem por contundi-lo. E aí acaba ali a história do Caim, que ele morre nas mãos do Lemer. E esse Lemer também morre na inundação, então acaba para eles a história toda. Mas episódio após episódio, diz o Drazen, nós temos histórias de famílias disfuncionais e rivalidades entre parentes. Nós temos os conflitos dos dois filhos do Abraham, nós temos o Yitzhak e o gêmeo, nós temos o Yaakov e os filhos, nós temos os filhos do Yaakov tentando matar um ao outro, tentando matar o Yosef. Então você vê que o texto quer mostrar é a incapacidade das pessoas de viver em harmonia. Aí o Drazen nos diz que a Bíblia hebraica nos fala que o divino exilou o Caim depois que ele matou o irmão dele, o Revel. Isso é o que a gente lê no popular. Quando a gente usa o método maimonidiano, ele fala, especialmente se referindo ao segundo tomo, capítulo 48 do Guia dos Perplexos, nós aprendemos que não foi literalmente assim. Ou seja, não é que o divino exilou literalmente o Caim. O que aconteceu e o que acontece com muitos como o Caim, totalmente identificados com o Yetzer Hará, é que ele se exilou. Porque ele era incapaz de viver harmoniosamente com os outros e de respeitar outras pessoas. Portanto, essa insatisfação, essa narrativa da insatisfação que o Yetzer Hará provoca, ela continuou como história bíblica. Moshe salva os israelitas da escravidão na narrativa, e os antigos escravos, nem um pouco gratos por estarem livres, constantemente perturbam o Moshe com reclamações, com acusações, dizendo que quer voltar para o Egito e tudo mais que você já tem noção. O divino, de acordo com a leitura literal do texto, pune os israelitas, ou seja, não é, reprova aquele comportamento, e aí eles ficam lá vagando no deserto, 40 anos e tal. Mas a punição não tem o efeito didático. O livro faz questão também de deixar isso claro. Não teve um efeito didático sobre os descendentes. Então veja, a Bíblia hebraica coloca essa cena, coloca o retorno e diz que isso não resolveu. Isso é para informar a pessoa de alguma coisa. Eles falharam e não alteraram o seu comportamento, não melhoraram a si mesmo. E aí, essa condenação, essa diminuição do Moshe, fez com que o Moshe reagisse mal com eles, aquela cena lá em que o Hashem fala para ele falar com a rocha, e ele vai lá e acerta a rocha com o cajado, em vez de falar com a rocha como ele foi ordenado. O divino achou aquilo gravíssimo, e algumas pessoas não entendem por quê, acham que não tem que ver, mas tem tudo que ver. A questão era que as pessoas achavam que o cajado tinha forças mágicas, e a crença em mágica é proibida, porque é avodazará, idolatria, é culto ao fruto da imaginação. Então, por isso que o Hashem falou para ele, por não ter feito aquilo, que ele não santificou o nome do Hashem perante eles. Santificar o nome do Hashem perante alguém é corrigir a sua noção do divino. É lembrar a pessoa que ela deve fazer a distinção entre o que é real e o que é fictício. E Moshe, por raiva, por estar bravo naquele momento, ele não fez isso. Os sábios tentam até justificar a história. No Talmud se conta que ele, na verdade, falou com a rocha como o Hashem tinha mandado. Mas ele estava tão nervoso que ele falou com a errada, os rabinos dizem. Era uma específica. E ele falou com uma outra. E aí não aconteceu nada.
E aí, por não ter acontecido nada, ele ficou bravo e aí ele foi lá e bateu. Nada disso está no texto. Os rabinos só querem passar para a gente um pouco da noção do descontrole. Porque esse descontrole emocional, especialmente a raiva, afasta a presença divina. Por isso que não adianta rezar quando você está no ego, no Yetzer Hará. O divino não escuta, não escutou nem o profeta Moshe. Ninguém é ouvido no seu momento de raiva. Então, o Moshe comete esse erro e é punido por não entrar na terra. Portanto, veja, deu todo um problema por causa da questão da convivência de novo. Então ele diz, de fato, ao longo da história de Israel, bíblica e pós-bíblica, não teve um período quando o povo, na figura de indivíduos, na figura de grupos, não acharam o que reclamar ou não inventaram desculpas para se separar e se afastar. Então é irônico, diz o Drazen, que uma nação como essa, a quem o Muhammad, o profeta da religião islâmica, chamou de o povo do livro. E embora os judeus deveriam ser chamados de o povo dos livros, porque são muitos. E é irônico, o Drazen diz que esse povo nunca aprendeu direito esse livro, que é a Torá. Então veja, é ele falando, não sou só eu falando, muita gente estuda e percebe isso com muita clareza. Porque é fácil perceber no outro. Então, eles falharam em aprender a própria história e repetem os mesmos erros de geração em geração. Esse fenômeno ecoa, hoje em dia, por esses autoproclamados Hassid. Essa expressão Hassid quer dizer piedoso, nada humilde, né? Nós somos o grupo dos piedosos. Ele acha que ser piedoso é se fantasiar com uma roupa do século XVII, totalmente fora de moda, mas nem por isso, né? Podia estar vestido de roupa... Pior que tem um grupo que é pior ainda. Tem um em Israel, que é bem famosinho, na verdade é misturado com o cristianismo, porque o pessoal quer bancar de judeu, mas na verdade ele traz as inspirações do cristianismo. Aí o cara inventou um negócio agora de roupa bíblica. Aí você vê, é uma pessoa adulta, entendeu? Tinha que ser dos Estados Unidos, porque americano tem essas loucuras, né? De botar roupa bíblica. Aí você olha o que o cara quer dizer com roupa bíblica, né? Ele vende isso caro para as pessoas. Uma roupa cafona, horrorosa, mas que ele bota lá uns enfeitinhos, estrelinhas, nome hebraico e diz que é roupa bíblica. Roupa bíblica. Feita com máquina de costura moderna, tecidos modernos, fabricados em fábricas modernas, mas a roupa, por alguma razão, é bíblica. Então, é uma loucura completa isso. Tem muita comunidade assim com esse tipo de mentalidade pietista. Eles se autoproclamam assim, né? E aí eles se separam da sociedade, se separam da comunidade, porque eles acham que as massas, as populações, os seres humanos, são errados, são os errados. E aí, portanto, eles acham que para se protegerem desse erro que é ser aquele outro, eles se separam porque, como eles imaginam que o Deus mata por qualquer coisa, né? Deus para eles é tipo um tirano, um déspota. Então eles têm que fazer isso para poder não sofrer fisicamente e mentalmente de tudo isso. Mas é o oposto que acontece. Eles sofrem muito, esse pessoal tem grandes problemas psicológicos e grandes problemas emocionais, tanto que não tem o menor jeito de lidar com os seres humanos, incapazes de se relacionar. E daí os comportamentos
tão absurdos do ponto de vista de quem não tem esse tipo de problema. Essa falta de tato. E aí quando surge em meio a essas pessoas alguém que conseguiu interagir um pouco fora e tem um pouco mais de empatia, um pouco mais de tato, um pouco mais de jeito, ele é cultuado. Esses são os rebes. Eles não são pessoas, ao contrário do que se pensa, mais piedosos do que todos eles. Não, eles são menos piedosos. Eles conseguem falar, inclusive, com as pessoas. Veja só que incrível. Uma das coisas que você vê muito pessoal do Chabad admirar do Rebbe de Lubavitch é que ele falava com mulheres. Olha, imagina o perigo. Ele conseguia falar. É a mesma coisa que eles falam do Baal Shem Tov, o suposto fundador do Hassidismo. Ele ensinava para as mulheres. Uau, não me diga. Que coisa inacreditável. Risco de vida mesmo, né? Porque o cara acha que isso é uma grande coisa. Tratar uma pessoa gentilmente. Pronto. Olha, que incrível. Né? Ele trata os outros bem. É de assustar mesmo. Porque a pessoa vive tão retrógrada que ela acha isso inacreditável. E aí o Drazen comenta que o Aristóteles ensinava, desde sua época, que o homem é um animal social. Ou seja, desde muitos séculos se reconhecem que as pessoas precisam umas das outras para se melhorar. E o Maimônides ensinava isso também. Mas esses grupos não entendem isso. E um dos exemplos é o exemplo desse grupo, que era chamado de grupo nazirita. Então o Drazen começa a falar desse pessoal. Os naziritas é um termo que, na verdade, quer dizer já se separar, né? Porque na Torá você tem esse mandamento sobre o nazir, né? E o nazir é um cara que, digamos assim, não pode ser sacerdote na religião judaica. Não é alguém que acorda num belo dia e diz, vou virar padre. Né? Não tem como fazer isso. Porque não é uma religião que é você que inventa o culto. A religião judaica é tradicional, você herda a coisa. Né? Então o nazir era um membro das outras tribos que não da tribo de Levi. E aí ele fazia um voto para seguir algumas regras que são obrigatórias só para os caras que estão no ofício do sacerdócio. Então lá no Sefer Bamidbar, popularizado o livro dos números, Bamidbar, capítulo 6, lá tem o texto do Nazir. Aí o Nazir, que quer dizer isso, quer dizer separado, o Drazen lembra, dedicado, consagrado também quer dizer. Ele, portanto, é um não israelita que passa uma temporada como se fosse Kohen. Então, como ele é tipo um Kohen, temporariamente, então ele não pode, por exemplo, contrair impureza ritual. Isso quer dizer, portanto, que igual ao Kohen, ele não pode mais entrar num cemitério. Kohen não pode entrar em cemitério. Porque se ele entrar em cemitério, ele fica ritualmente impuro e incapaz de exercer o ofício do templo naquele estado. Só que diferente de nós, normais, que a impureza ritual não é uma transgressão, isso é uma coisa que os fanáticos confundem e deturpam para poder valer a narrativa deles. Eles querem passar a ideia de que todo mundo tem que ser ritualmente puro. Isso é um delírio. Só o Kohen tem que ser ritualmente puro por obrigação da Halachá. Porque ele está toda hora no templo. E nós que não somos Kohen, nós, antes de entrar no templo, nos purificamos para poder entrar no templo. Mas a impureza ritual para nós não é um pecado. É só um pecado para o Kohen, porque ele está lá. Então o Kohen não pode se impurificar mesmo. Não é?
E aí o Nazir, como fez o voto de Nazir, e o voto de Nazir é um voto voluntário, ninguém te obriga a fazer isso daí. Então, já que você quis fazer isso, então você se obriga a não contrair impureza ritual. E aí, se ele violar, ele quebra o voto de Nazir. Então, isso é uma das coisas que o Nazir tem que fazer. E a outra, vocês já sabem, que é não cortar cabelo. Que nesse caso é diferente do caso do Levi. Porque o Levi, quando ia servir no templo, raspava todos os pelos do corpo inteiro. Se não me engano, arrancava até cílio. Tudo. Limpo inteiro. E aí cresce de novo aquele cabelo enquanto ele está no ofício. E ele não pode beber vinho. Mas ele não pode tanto não beber vinho, como ele também não pode nem comer uva mais. E ele não pode tomar nenhum tipo de bebida intoxicante, qualquer que seja. E nem nada parecido com isso. Então não pode nem a bebida, nem comer amarola. E nem comer uva. Nada. Tudo isso invalida o rito do Nazir. É isso que confundiram na história do Shinshon. Porque o Shinshon tem o negócio do cabelo, eles acham, cortou o cabelo, ele não tem mais força. Não é por isso. Não é o cabelo, é o voto do Nazir. É isso que a narrativa quer contar. Se a Dalila tivesse tido outra ideia, não vamos cortar o cabelo, vou dar vinho para ele, entendeu? Ia valer do mesmo jeito. Ou ia falar assim, não vamos fazer ele ficar ritualmente impuro. Qualquer dessas coisas quebraria o voto de Nazir. Então, tem essa ideia. Só para você entender o que é Nazir, bem entendido. E aí, depois que acabava o voto do Nazir, ele tinha que levar uma oferta. E engraçado que a oferta que o Nazir tinha que levar eram 3 tipos. Ele tinha que levar uma oferta de olá, uma oferta elevada, que era a oferta que qualquer pessoa do mundo podia levar também. Aí ele tinha que levar uma oferta de hatat, uma oferta de pecado, e ele tinha que levar uma oferta de shlamim, uma oferta de paz. E aí os rabinos questionam, mas se ele se manteve ritualmente puro, cumpriu o voto certinho e viveu como um santo, como um sacerdote, por que ele tem que levar uma oferta de pecado? Qual o pecado que ele cometeu? Ele cometeu o pecado de trazer sobre si mais proibição do que ele deveria. Ele cometeu o pecado de não tomar vinho. Ele cometeu o pecado de não viver o mundo. Por isso que o Nazir tinha que trazer uma oferta de pecado. E aí, tudo bem. Aí existiu esse grupo inspirado nessa ideia, os Naziritas, seguindo essas regras aí, baseado na Torá, no Sefer Bamidbar. Então, o Nazir começou a inspirar, essa narrativa do Nazir começou a inspirar gente que queria, mesmo não sendo sacerdote, viver como se fosse. E aí, o Drazen fala de 2 exemplos famosos de grupos que adotaram esse comportamento de Nazir no período pós-bíblico. Um grupo que era chamado de Terapuai, do Egito, e os essênios em Curam. O que é comum a todos esses grupos aí é que eles entendem que o mundo tem problema. E aí, portanto, para atingir um nível elevado, trazer redenção, cada um inventa um motivo. Vale lembrar que nenhum conseguiu atingir objetivo nenhum com isso. Mas um achava que ia trazer o Messias, outro achava que ia trazer o Deus, outro achava que ia trazer não sei o quê, que ia ter poderes, não sei o quê. Então, aparentemente, eles pensavam que Deus não gosta do mundo do jeito que o mundo é. Deus não gosta do mundo. Então eles tinham problema com a sexualidade, porque eles achavam que Deus não gosta disso. Eles tinham problema com gente rindo, eles tinham problema com festa, Deus não gosta disso. E aí eles, portanto, achavam, né, que essa ideia aí da divindade, da história do jardim do Éden, a história da serpente entrar lá, e a tentação, eles achavam, interpretavam, como muitos do cristianismo fazem, essa tentação é a tentação do mundo.
Ou seja, você fazer amigos, você celebrar com as pessoas, você ser simpático com as pessoas, você ter experiência com as pessoas. Eles acham que a serpente é aquilo. É aquilo mais ou menos como Sartre dizia, né? O inferno são os outros. E aí o Drazen diz, esses homens autoproclamados aí, piedosos, em geral vestem-se de preto e escondem ou colocam suas mulheres em posições de extrema submissão e focam nessa crença e, portanto, nutrem uma profunda ignorância, ignoram muitos dos conhecimentos importantes que tem no mundo. E aí, portanto, eles acham que, entende, toda essa beleza que tem do mundo aí não é uma coisa para a gente acessar. E eles acham que fazendo isso eles estão demonstrando amor ou fidelidade ao Deus que eles imaginam que existe. Os seus atos proclamam, como o Drazen está colocando, que Deus então é um enganador e um tolo. Porque Deus é o autor dos instintos, das pessoas, dos fenômenos que acontecem no mundo. Se tudo isso faz mal, então você está dizendo que é Deus que faz mal, então. E aí, portanto, a pessoa está dizendo que nós temos que evitar as coisas do mundo, o mundo, para poder ganhar algum mérito com o divino. Então o divino está, na verdade, armando para as pessoas uma armadilha para condená-las. Então, esse pessoal aí, que tinha essa visão de Nazir, seguiam, basicamente, o Drazen diz 3 regras. Se abstiam de bebidas, não cortava o cabelo e não deixava o corpo se contaminar com os mortos, nem mesmo dos parentes. Então morria a mãe e o pai, ele não ia lá ver, nem velar, nem nada. E então eles agiam como se fosse o sumo sacerdote. Então veja o problema. O problema é que a Torá abriu um precedente para a pessoa que não é sacerdote passar um tempo assim. E esse pessoal pegou isso e levou isso como se isso fosse para a vida. E não é. E aí, o Drazen diz que tem até uma lógica, uma pseudológica nessas abstenções. O vinho, por exemplo, ele é parte de observâncias religiosas. Por exemplo, os sacrifícios que se usava no mundo antigo, no começo do Shabat, até hoje nós usamos vinho para fazer o Kiddush, a santificação do Shabat. Ele pode ser também um agente, se a pessoa, por exemplo, tiver essa doença, o alcoolismo, ela pode, ao consumir o vinho, não é, fazer mal para a própria saúde. E o uso em excesso era muito lembrado, os romanos até tinham o deus para isso, que era o Baco, que era cultuado através de orgias regada a vinho. Então realmente tem um precedente aí de um problema com isso. Verdade, até tem. Em segundo lugar, muitos antigos viam o cabelo como se fosse uma fonte de energia. É mais uma crença mágica. Você pega até hoje idólatras que não cortam o cabelo de si e dos filhos, como se aquilo pertencesse ao Deus. E você vê isso em comunidades tentando imitar o Nazir. Mas não adianta você pegar um ponto do Nazir. Para ser Nazir tem que ser tudo. Tem que ter o cabelo, o vinho e o contato com os mortos. E é impossível, porque todos nós somos ritualmente impuros. E a única maneira de tirar a impureza ritual do morto é com o rito da vaca vermelha, feito em Jerusalém, e não tem outra forma a não ser aquela. Portanto, é totalmente sem sentido isso. Impossível ser Nazir sem o templo. Mas, de qualquer maneira, os malucos
pegam os pedaços das coisas e criam para si ideias. Então tá. Como os espartanos, o Drazen está lembrando, que os espartanos não cortavam o cabelo. Né? E aí a Débora parecia que estava falando desses guerreiros quando ela canta, né? Que os homens, né, deixem os cabelos crescer em Israel, quando o povo, né, oferecer a eles a oportunidade. Então a ideia é como se fosse que eles se tornem guerreiros. Né? E aí, portanto, idólatras, homens e mulheres, tinham os cabelos devotados aos deuses lá deles. E isso acontece no hinduísmo, isso acontece numa série de religiões aí, que você tem que fazer alguma coisa com o seu cabelo. Você corta o cabelo e dá para o Deus, ou você não corta mais e deixa crescer para o Deus, alguma coisa você faz para o Deus, do cabelo. Deus tem um problema com o cabelo dos outros. Aparentemente, ele ou não gosta de cabelo, ou gosta demais de cabelo. Né? Então, o Nazir, ou o pessoal que se acredita Nazir, então acho que estavam se dedicando como se fossem guerreiros de Deus, imitando essas coisas e para dizer que eles não eram idólatras e tal. O Drazen até acrescenta que esse entendimento de fazer cabelo crescer, fazer o cabelo crescer é um símbolo de vitalidade e dedicação, é um pouco enfatizado na história do Shinshon, né, que é da Leila corta o cabelo dele lá e pá, e aí ele perde a força. Então tem uma narrativa que meio que alude a essa ideia. O Ramban e outros racionalistas, além do Ramban, não ensinavam que tocar numa pessoa morta e certamente cuidar dela faz você ritualmente impuro. Porque a impureza ritual ela só tem a ver com o templo. Ela não tem a ver com mais nada. E, portanto, nós guardamos os conceitos de pureza e impureza ritual por uma questão tradicional, para que os ensinos sejam preservados, para que os conceitos para os quais eles apontam sejam perpetuados. Mas ele explica nas leis de impureza e pureza que a ideia do rito era minimizar o acesso ao templo. Por que o templo tinha leis de pureza e impureza, o Ramban diz? Para você ir cuidar da sua vida e não ficar indo toda hora lá. É por isso que tinha um monte de regra para entrar. E dias específicos que você é obrigado a ir e não mais. E no resto, vá viver a sua vida. Vai passear, vai fazer outra coisa. Vai curtir sua família. E por isso a ida no templo era tão significativa. Porque você não ficava indo lá toda hora. Aliás, não podia nem entrar no templo. Ninguém chegando no templo. Você chegava lá, o levita te recebia na porta e falava, ô, parou aí, já fez a purificação ritual? Se não fez, tem que fazer, segue por esse caminho aqui, tem um mikve ali, tadadá, tadadá. Depois que você faz, você diz o que o senhor veio fazer, e aí o que quer que você tenha ido fazer. Em geral, a pessoa ia fazer alguma oferta. Ah, não, eu tive um filho e a gente fez o Brit Milá e eu vim fazer uma oferta para agradecer o Hashem. Qual é a oferta? Que tipo? Não é essa? O levita via se estava tudo certo. Para só então autorizar a pessoa a entrar lá. Não era assim, de chegar, vou entrar. E especialmente pessoas que vinham dizendo que, não, é que eu cometi um pecado e vim trazer uma oferta por causa disso. Esse era mais difícil ainda de entrar. Porque aí você tinha que explicar que pecado. E você tinha que explicar que oferta. E se você não sabe do que você está falando, então você não entra. Então o templo não era feito para ser entretenimento. Era um espaço muito reservado, o Ramban nos explica. Então a população geral, o povo comum, temia a morte. E é por isso que a morte foi declarada como impureza. Porque a morte
é impura ritualmente? Porque ela é derivada do Yetzer Hará. O medo da morte vem do Yetzer Hará em nós. E o Yetzer Hará é a nossa verdadeira impureza. Essa é a antítese disso. É tudo aquilo que nos desequilibra, tudo aquilo que nos tira da presença do momento presente. Então, o conceito de pureza e impureza não tem nenhuma relação com forças mágicas do bem e do mal, forças negativas, nada disso. Tem só a ver com organizar o acesso ao templo, tirar os conceitos idólatras e preservar as ideias corretas, educar a população ignorante para que ele aos poucos abandonassem as crenças falaciosas. Então, agora o Rambam falando sobre o Nazir. O Drazen diz que o Maimônides achava que os naziritas estavam fazendo o que é incorreto. No Shmoneh Perakim, ou seja, os 8 capítulos, que é o comentário do Maimônides para Mishnah, esses livros do Maimônides são todos traduzidos em língua portuguesa. Não vou dizer que é a melhor tradução, porque é feito por gente fanática religiosa. Mas é a que tem. Tem também em inglês, e em inglês costuma ser melhor. O Maimônides ali ele fala sobre o comportamento adequado e requerido para uma pessoa seguir o que ele chama de caminho do meio. O Aristóteles ensinava isso. Ensinava que o caminho do justo, o caminho da pessoa lúcida, é o caminho de você evitar extremos. E, por um lado, é verdade. Você tem o Mishlei, que ensina, né, que o vinho afogou muito mais homens do que o mar. Por quê? Porque o vinho, de fato, demais, bebida alcoólica demais, pode arruinar a saúde e a vida de uma pessoa. Mas eles não são daninhos moderadamente. Como nada é daninho moderadamente. Então, nos livros médicos do Ramban, o Drazen nos lembra, ele fala que o vinho é um dos principais fatores de preservação da saúde e cura muitas doenças. Mas a embriaguez é extremamente daninha. Isso ele estava falando do século XII, repetindo as palavras do Galeno. Até hoje, a medicina pós-moderna defende que vinho é bom para a saúde, sim. Então, esse é um dos pontos do conhecimento médico do Ramban que se confirma no mundo pós-moderno. A comunidade de Qumran é outro exemplo de um grupo que era desorientado, arrogante, imprudente e que buscou viver essa vida aí de pseudo-piedade, se afastando dos outros e acabaram foi exterminando eles mesmos com isso. Porque cadê essa comunidade? Levou o que eles escolheram como maneira de piedade, levou todos à morte e à ruína. Então, o Drazen nos diz que a vida deles pode nos servir como um exemplo para mostrar a enorme diferença do judaísmo, que é racional, né, do Maimônides e de outros pensadores racionais, e dessa ideia pietista, que é muito forte no islamismo e teve a sua influência no misticismo e influenciou, infelizmente, o filho do Maimônides, Abraham ben Aramban. 2000 anos atrás, 200 anos antes da destruição do Segundo Templo, um grupo de zelotas se separou da comunidade judaica e se isolou. Aproximadamente 800 textos escritos foram ou escritos ou colecionados por eles, preservados por eles, foram encontrados perto ali da região do Mar Morto,
entre os anos de 1947 e 1956. A região é uma região árabe, chama Qumran. O grupo provavelmente era, na verdade, essênio, que é uma forma corrupta da própria palavra Hassidim. Ou seja, os autoproclamados piedosos. E essas pessoas se autoproclamavam piedosa porque eles achavam muito melhores do que os outros e por isso eles viviam separados. Exatamente como os Hassidim hoje fazem. E muitos estudiosos, na verdade, ainda não têm uma conclusão sobre a origem dessa seita aí, mas muitos aceitam, baseado nas investigações de história, que o problema deles era insatisfação com a sociedade, desejo de se isolar e se abster das coisas da vida. Ou seja, excesso de julgamento do outro. Eles achavam que as pessoas estavam bebendo e transando e comendo e que não podia fazer nada disso. É muito engraçado como que isso nasce, né? O Talmud tem um ensino sobre o Rabino Akiva ter ficado alguns anos fugindo dos romanos e ele ficou isolado numa caverna com o filho dele. Tanto que a Kabbalah mente, e é absoluta mentira, não há nenhuma evidência histórica disso, foi nessa fase que ele teria escrito o tal do Zohar. É engraçado que eles não prestam atenção na totalidade da narrativa. A narrativa não diz que ele escreveu nenhum livro nessa fase. E se fosse para dizer, teria sido esse um momento. Mas a narrativa diz uma outra coisa. Diz que o Hashem ajudou ele, protegeu ele, sustentou ele. E ele ficou rezando e tal. Diz que 3 anos ele passou desse jeito, isolado. Veja como o Talmud é um livro diferente do que a religião fala. Aí diz que chegou a hora de ele ir embora. De ele sair. Que os romanos não estavam mais perseguindo ele. E aí diz que quem deu um problema lá em Roma, e aí o decreto de matar ele tinha sido anulado, ele podia sair. Então ele pegou e saiu. Diz que quando ele estava voltando, ele foi caminhando pelos campos. E aí ele viu as pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, suando a camisa ali, fazendo as coisas. Viu o pessoal namorando, viu o pessoal festejando, viu o pessoal comendo, bebendo. E aí ele ficou indignado. Porque as pessoas estavam fazendo essas coisas do mundo e não estavam se dedicando para o santo. Na hora que ele pensou isso, veio uma bat kol, que é um eufemismo do Talmud para um eco divino, uma inspiração do Hashem, que é um pouco menor que a profecia. Veio uma bat kol, um eco do céu, falou, volta já para a caverna. Quem é você para julgar o meu mundo? E aí ele teve que voltar e ficou mais um ano lá para aprender a ser gente e aprender a conviver com os outros. Então o Talmud tem uma outra visão das coisas, que não é essa daí, dos Hassidim e nada disso. Essas pessoas são tolos e a narrativa diz que são tolos. Então, é engraçado o misticismo dizer que foi nessa fase que ele escreveu o Zohar. Portanto, o Zohar é um livro de tolo. Porque ele saiu de lá com essa inspiração ruim, julgando os outros. Não é à toa, então, que o misticismo realmente pega um ser humano e joga contra outro ser humano, como eles fazem atualmente. Coloca um monte de ideia maluca na cabeça, crença em demônio, crença em espírito, crença em reencarnação, e o cara usa tudo isso para criar divisão na sociedade, divisão na própria família, pregar um monte de mentira, extorquir o dinheiro das pessoas, mentindo e dizendo que isso é espiritualidade. Se autoproclamando piedosos, escolhidos, os sabedores dos mistérios. Então aí se conta que em 168, antes da Era Comum, nós tínhamos visto que a Síria, né, os reis gregos do período proibiam muitas observâncias judaicas, e aí teve a família dos Hashmonaim,
chamados aí de Macabeus, que acabou gerando uma revolta com um cara lá chamado Yehudá Maccabi, que lutou contra esses gregos sírios. E nós vimos que a história é mais ou menos assim, né? Porque eles queriam proibir certas coisas e dominar a região, mas não é que o Yehudá Maccabi era necessariamente contra a cultura grega, nem nada disso. Era o cara lá que queria se impor sobre nós e querer proibir as coisas e acabou gerando conflito, e eles acabaram ganhando o conflito. Se imagina que esses Hassidim eram aliados dessa família aí na batalha. Meio que, portanto, ajudando o grupo, ou pelo menos vendendo a imagem de que a gente defende a nossa cultura. Até aí tudo bem. E aí diz que aqueles defensores do judaísmo, ou pelo menos do que os macabeus diziam que era judaísmo, que é mais ou menos, né, tiveram sucesso em 165 antes da Era Comum, e aí o Yehudá Maccabi assumiu o controle do Estado da Judéia, com esse pequeno grupo aí, criando um Estado independente, que teria durado ali mais ou menos ali 400 anos. E a Judéia não tinha tido governo próprio desde a época dos babilônicos, em 586 antes da Era Comum. Então os membros da família de Yehudá Maccabi rapidinho quiseram virar sumo sacerdote e tal, porque eles eram de tradição de sacerdote. E aí eles eram sacerdotes, mas eles não eram da família do Tzadok, que a tradição diz que é a família oficial do sumo sacerdote. Por isso que você tinha aquele grupo do mundo antigo chamado Tzedokim, saduceus, como eles latinizaram, né? Eram os membros da família do Tzadok, que tradicionalmente era o cara que era sumo sacerdote. Mas como os Hashmonaim estavam com poder político só tem um objetivo. Eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Político não tem nenhum interesse na sua vida, nenhum interesse na economia, nenhum interesse na sociedade, nenhum interesse nos pobres, nenhum interesse em nada disso. Político, todos eles, inclusive o seu amigo, inclusive o que você gosta, ele só tem um objetivo: permanecer no poder. Se ele não tem o poder, ele quer chegar ao poder. É assim que o jogo político é jogado. No momento em que a pessoa entende isso, a pessoa entendeu política. Política não tem nenhuma relação com o discurso que o cara faz. Política é só um jogo de poder, mais nada. São pessoas más e cruéis, todos eles. Inclusive o que diz que é legal. Inclusive o que tem um discurso bom. Inclusive o que você gosta. Ele só quer poder. Então, da mesma forma, os Hashmonaim, que não eram Tzedokim, portanto não podiam ser sumo sacerdote, uma vez com poder político, quer o poder. Então, você tem esse Yohanan Hircano, Alexander Yanai, que começaram a se proclamar como reis, e essa tradição aí também você já sabe, quem era da família de Davi, e tinha membros naquele período da família de Davi. Pronto. Os Hashmonaim pegaram para ele os dois. Eles agora eram reis e sacerdotes, sumos sacerdotes também. Porque é isso que é política. E esse é o mundo real. Então eles não eram nada de salvadores de porcaria nenhuma. Eles só estavam jogando um jogo político. E aí eles se tornaram líderes supremos. E o judaísmo, quando se torna líder supremo de alguma coisa, é tão daninho quanto qualquer outra religião quando se tornou líder suprema de qualquer coisa. Sabe? Forçar os outros a seguir religião, perseguir inimigos, tudo isso que o cristianismo fez, sem o show, né? Sem o espetáculo de ficar tocando fogo na pessoa, porque esse tipo de crueldade é típica dos europeus. É marca registrada deles. Mas no Oriente Médio também tem suas maldades. E os macabeus não são exceção a isso. Aliás, a ortodoxia hoje não é exceção a isso. Né? De maldades, de provocar mesmo o mal para as pessoas, se não quiser concordar com a religião do jeito que eles acham. Mas é com menos espetáculo, digamos assim.
Então, sim, eles eram os heróis da rebelião ciro-grega. Em tese, não é? Eles impediram que os caras proibissem, ou que aquele governante específico proibisse de se seguir o judaísmo ali na área. E aí, por isso mesmo, a gente faz Hanukkah e tal. Só que o resto que eles fizeram é tudo corrupção. Tudo corrupção. Eles quiseram se meter a reis e sacerdotes, e eles não eram nada disso. Eles não eram descendentes de Tzadok, e nem eram descendentes de Davi, e eles, então, quebraram a tradição e mentiram a respeito de tudo por causa... Aí o Silvio está comentando que, né, já chama de Supremo para se destacar mais um plus. É bem isso, exatamente. É o sumo sacerdote, é que nem o grão rabino. Já ouviu falar nessa? Ó, ele é o grão rabino, quer dizer, o super rabino. O rabino maiorzão, o grandão, que tem poderes mágicos. Não existe nenhum grão rabino, não existe nada disso. Isso é tudo delírio de gente que presta culto para ser humano. Os maiores sábios que nós tivemos eram também os mais humildes. Então a comunidade de Qumran, ela era uma, digamos assim, a vertente radical dessa herança aí dos macabeus. Muito provavelmente. E aí eles começaram a achar que o templo estava poluído, porque eles tinham até um precedente para isso, porque tinha sacerdote lá que não era dos Tzedokim. E eles os chamavam de perversos e impiedosos. Pode ser, pode não ser. É que como eles também não são uma fonte muito boa, de gente muito lúcida, não dá meio que para saber. Porque quando você tem um maluco dizendo que um outro é maluco, na verdade tem que internar os dois, né? E aí o Drazen entra nesse ponto, que é um ponto que tem característica, identidade em comunidades fanáticas. Exorcizar demônios. Quem conhece o judaísmo há pouco tempo vai falar assim, quê? Igual os evangélicos? Eu vou dizer para você, pior. Porque o que o evangélico faz é um show, aquilo. Chega a ser ridículo. Eu acho engraçado como que as pessoas levam a sério uma coisa daquela. Mas o jeito... E aí você fala assim, ah tá, mas eles antigamente ou você está falando agora? Estou falando outro dia. Não faz muitos anos, acho que teve uma polêmica em São Paulo, de um bando de maluco, com um pobre coitado que sofria de problemas mentais, e os caras fazendo reza, a pessoa tendo uma convulsão e o pessoal rezando, expulsando demônio. É nesse nível a estupidez, porque não tem outra palavra, me desculpe. Isso é ser estúpido. Isso não é ser sábio, não é ter fé, isso é ser só um idiota. Uma pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica sendo tratado como se fosse um problema sobrenatural. Isso é uma coisa de gente má e perversa. Só má e perversa. Porque é disso que deriva a ignorância. Da maldade e da perversidade. A falta de empatia por aquele outro ser humano. Ninguém teve piedade por aquele ser humano, como se fosse um irmão dele, ou um filho dele, para olhar e falar, gente, ele precisa de ajuda, e não de gente estúpida fazendo reza. Ninguém teve empatia pelo pobre coitado. E ele foi transformado num espetáculo. E isso vem daquele período. Então o Drazen vai dizer, a comunidade de Qumran tinha uma reação, né, com essa questão da autopiedade deles, e em vez de confrontar as dificuldades da vida de uma maneira inteligente, proativa, eles se perdiam, né? Eles perderam contato com a realidade, e eles achavam que a reza são palavras mágicas que eu falo para afastar demônios, ficavam toda hora fazendo pureza ritual, e estudavam com esse olhar mágico. Eles tinham um argumento mágico. Mesma coisa como esse pessoal estuda Zohar, como um livro mágico, entendeu? Fala as palavras mágicas, que no fundo é só o ego tentando se satisfazer, exacerbar sua visão estúpida da realidade.
afastando o ser humano do contato com o mundo real. É por isso que as pessoas se tornam tão detestáveis, tão insuportáveis, tão incapazes de conviver com outro ser humano. Eles vão se isolar num mundo imaginário. E qualquer um que lhes diga a verdade na cara é hostilizado, é considerado como se fosse inimigo. E assim eram esses grupos do Qumran. Então, eles encontraram, além dos documentos que para nós têm alguma importância, que é textos do profeta Ishayahu, para a gente comparar, né? Tanto que os manuscritos do Qumran, eles aumentaram em muito o valor da tradição dos maçoretas, porque mostraram que os maçoretas eram mesmo muito cuidadosos com o texto. Mas encontraram 800 textos de exorcismo. Ou seja, eles tinham um zohar próprio. Eles ficavam obcecados com o negócio de expulsar demônio, expulsar maus espíritos, expulsar forças maléficas. Então você entende um pouco, por exemplo, a influência disso, por exemplo, nos caras que escreveram o Novo Testamento, que possivelmente eram destas comunidades aí, e é por isso que eles escrevem aquelas coisas mega estranhas, de que o personagem dele estava toda hora expulsando o demônio. E você lê o Talmud e você vê os rabinos tratarem isso com uma distância muito grande, ninguém se ocupa disso. E você fala, o que aconteceu com aquelas pessoas que o cara só fazia isso daí? Tudo era do demônio, vamos expulsar o demônio. De onde eles tiraram tanto demônio? Então, eles tiraram destas comunidades malucas que absorveram essas ideias da idolatria. Foi dali que isso veio. Não vem da Torá, não vem da tradição judaica, não vem de nada disso. Vem desses loucos que inventaram para si mesmo todo esse tipo de estupidez. Por isso que o Rambam tem uma das advertências que o Rambam faz, é que a gente se afaste desses caras que ficam escrevendo nomes. Como é que eles chamavam o rabino que se tornou o chefe do... ele é, assim, não dá nem para confiar nas histórias, mas ele é considerado o fundador do Hassidismo. Ele é chamado de Baal Shem Tov. Um Baal Shem era um cara que ficava escrevendo nomes mágicos no papel para dar para a mulher grávida, para ela, o filho não morrer, ou ela não morrer quando ela pariu o filho. A mortandade continuava a mesma. A maioria das crianças morria. Mas as pessoas são tolas. Então elas continuam comprando. Isso era comprado. Isso existe até hoje. Tá? Fique bem claro. Tem Baal Shem em Israel. O trabalho do cara é pegar um pergaminho como se fosse uma mezuzá. E ele escreve nomes mágicos lá, você paga para ele. E você pega esse nome mágico, bota na carteira, ou bota na sua casa, ou enterra, ou sei lá, enfia em algum lugar. Né? E aí o cara acha que isso aí vai proteger de alguma coisa. Aí tem o negócio da magia, magia branca, magia preta, magia amarela, magia não sei o quê. Tudo que a Torá proíbe. Que a Torá proíbe o feiticeiro, o agoureiro, o adivinho, o necromante, o que consulta os mortos. A Torá proíbe nihush, superstição, portanto horóscopo, fita energizada em túmulo de sei lá quem, e todo esse papo furado. Proibido pela Torá isso daí. Que a Torá não é um livro de misticismo. Então, muitos desses essênios, como muitos dos Hassidim hoje, não desfrutavam dos prazeres. E é por isso que eles não encostam em mulher. Eu sei que hoje nós temos um bom precedente para isso. Não é a questão da moralidade. É a questão de que você vive numa sociedade que está bastante inflada e incapaz da convivência e do respeito. Uma sociedade doente. Quando você tem uma sociedade doente, você tem que lidar com tudo na sua vida com muito cuidado. Porque é daqui para ali para você ser acusado de alguma coisa, para você ser difamado, entendeu? Então, eu entendo a lei, a regra que eles inventaram de Shomer Negiah. Existe uma lei tradicional que até eu costumo seguir. Até eu.
que é a Shomer Negiah. O que é Shomer Negiah? Nós não temos o costume de botar a mão em ninguém. Shomer Negiah quer dizer guardar-se do toque. Não bota a mão em ninguém. Exceto, evidente, uma pessoa... Quando eu não sou Shomer Negiah, quando eu lido com gente do convívio, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, eu não ponho a mão. Percebe? Então, só que é claro, o que os loucos fazem? Eles acham que é a mulher o problema. Então eles não botam a mão, eles não cumprimentam uma pessoa sequer. E aí, pronto, aí você descambou para a estupidez mesmo. E aí vem com um papo furado de impureza, que é uma conversa tão imunda que não é digna de atravessar o nosso cérebro, de tão idiota que é essa ideia. Que é a ideia da impureza que haveria numa mulher qualquer, especialmente se a mulher não for judia. Porque a nossa tradição, ela diz com todas as letras que o sistema de impureza ritual não se aplica a quem não é judeu ou não é judia. Portanto, não existe sequer uma mulher que não é judia impura. Ela pode estar jorrando sangue de menstruação. Ela não é impura por causa disso. Porque não há impureza ritual para não judeus. Isso simplesmente não existe. Para você ter uma ideia de que isso é verdade, eu falei que o sacerdote não pode entrar no cemitério, porque senão ele fica ritualmente impuro. O sacerdote pode entrar num cemitério não judaico. Não é ritualmente impuro. É nesse nível que não é. Então, daí você entende a estupidez dos fanáticos, porque aí eles vão usar as desculpas sobrenaturais. Não, porque o Rebbe falou que tem a força do mal, a força das trevas, se trará, e um monte de papo furado que ele precisa inventar para poder destratar os outros. Um esforço desgraçado para tratar os outros mal. Basicamente é isso. Mas é disso que vem, dos essênios. Então isso é uma coisa antiga, nesse sentido, essa postura. O racidismo não é antigo, ele nasce no século X. Também não vem do Sinai, nada disso. A loucura começou no século X. Nem começou loucura. Era simplesmente uma maneira de suportar as fortes perseguições cristãs. Foi enlouquecendo com o passar do tempo e enlouqueceu de vez no século XIII. Que aí começa o misticismo se espalhar pela Europa através, né, dos seus divulgadores, dos charlatães, e aí sim, aí surge Sabbatai Tzvi no século XVI, Yaakov Franco, os falsos messias, aí descamba de vez. Mas essa postura insana do ser humano, na nossa tradição, porque eu sei que se você conhece outras religiões e outras culturas, você também pode apontar, não, naquela cultura também começou, naquela época e tal. Então, aqui a gente está falando da onde começou o problema para nós, né? Então vem dali. Quando os romanos atacaram a Judéia em 68, eles assaltaram as comunidades isoladas. E os essênios, embora se vissem separados dos outros judeus e até superiores, como os Hassidim se acham superiores aos outros, eles são judeus verdadeiros, os outros não são. Imagina que legal, né? Eles é que são os verdadeiros. Então, eles achavam mais puro, né? Eles não tinham demônio, eles eram mais amados por Deus, eles acharam que os romanos não iam fazer nada com eles. Bom, sobraram todos os outros judeus e ele só sobrou os livros. Portanto, a realidade é o barômetro da verdade. Aí nós temos essa figura chamada Yohanan ben Zakkai, que o Drazen passa a mencionar. Esse comportamento passivo, sacramental, da comunidade de Qumran, é muito diferente das ações de Yohanan ben Zakkai, um dos nossos sábios, que viveu em 70 da Era Comum, que agiu para salvar o judaísmo naquela época. O Rabban Yohanan ben Zakkai foi o fundador do que nós chamamos hoje de judaísmo rabínico. É muito difícil pensar um fundador, porque teve muitos sábios. Mas esse cara se destaca. Então é por isso que ele é homenageado como fundador do judaísmo rabínico, como se fosse.
Ele foi, por assim dizer, o primeiro rabino nesse sentido que a gente tem agora. Porque os sábios antes dele, por exemplo, tinha rabinos antes dele, o Hillel Shammai, na época do Zugot, né? Antes do Hillel Shammai, Shmaya e Avitalion. Mas eles não eram chamados rabi. Então, como ele foi o primeiro a ficar sendo chamado de rabi, por isso, na verdade, mais que rabi, Rabban, grande rabi. Né? O Rabban Yohanan Ben Zakkai procurou persuadir os correligionários da época dele a viver em paz com os romanos. Ele viu a força, a brutalidade, a estupidez dos romanos, mas ele também conseguiu enxergar o lado bom. E era uma coisa que não ia dar para impedir. Ele começou a analisar o que estava acontecendo na história do mundo. E ele falou, é estúpido fazer isso. É estúpido a gente achar, porque a gente não está sendo dominado à toa. Nós somos indefesos. Olha esse grupo dividido, olha essas seitas, olha toda essa bobagem que a gente fez aqui. Agora não adianta chorar, entendeu? É que nem você já está com a doença, e aí você ficar esperneando. Ué, mas você vai espernear agora? Você tinha que ter esse cuidado antes. Agora que você já está doente, agora não dá, né? Agora tem que tomar um remédio, agora tem que fazer a cirurgia, agora tem que fazer o negócio. Para de ser contraproducente. Então ele era assim, ele já viu, a gente já foi derrotado, a gente já foi dominado. Vocês não estão entendendo. Nós temos que viver em paz para sobreviver. E essa visão foi rejeitada. Porque os zelotas achavam que não vamos nos submeter, sabe aquelas promessas de populista? Nós vamos lutar pela nossa honra, pela nossa glória, pela pátria, pelo sangue. Então, quando ele percebeu, não é, que isso ia acabar causando a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, que era daqui para ali para os romanos destruírem tudo, ele não foi rezar, ele não foi ficar de jejum, ele não foi sentar em lamento, ele não foi passar a noite em claro, fazendo reza, ou invocando encantações mágicas, e nem afastando demônios que nem os estúpidos dos essênios. Não. Ele foi lá e estabeleceu um tribunal fora de Jerusalém, em Yavne. E foi lá que foi fundada a academia de estudo que deu origem ao Talmud de Jerusalém, e a quase todos os midrashim que nós temos hoje. Ou seja, ele foi se ocupar com o intelecto, foi preservar de fato a tradição. Enquanto os essênios ficavam se separando, tentando afastar as forças do mal com o poder do pensamento, o Rabbeinu Yohanan Ben Zakkai foi se separar para prover educação e conhecimento. Ele se afastou do ponto de domínio, mas não para se afastar das pessoas, mas para que ele pudesse concluir o seu trabalho, que seria algo que atravessaria os tempos, para poder ser significativo para toda a comunidade. Então ele é o exemplo de que a vida adequada não é a vida baseada em misticismo, nem nesse suposto pietismo hipócrita. Porque, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Esse pietismo é hipócrita. Eu não estou falando como quem ouviu falar. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu lá estive. Essas comunidades yeshivistas, a que eu estudei na Inglaterra, diz que é mais ortodoxa que a de Israel. Eles são mais loucos ainda. Pois eles são mais hipócritas ainda. Tudo que eles condenam dos outros, eles fazem. Tudo. Desde as coisas rituais, do tipo, você não é um verdadeiro judeu porque você viola o Shabat. Eles violam o Shabat escondido quando eles querem. Vi mais de uma vez isso acontecer. Por coisas estúpidas e supérfluas, como ver um filme no cinema. Que ia estar em cartaz na segunda, então não precisava ir no Shabat. Tudo, desde vocês profanam a sexualidade, vocês não respeitam a família. Cada história cabeluda que você não está nem ligado.
Não caia em conversa de pietista. Especialmente de gente que se incomoda demais com a sexualidade do outro, pode crer que esse cara tem um problema. Ele é um deficiente intelectual já de largada. Porque quem tem problema com isso não é uma pessoa justa. É uma pessoa doente. Precisa de um psiquiatra. E isso, portanto, é muito importante, esse ponto do livro. Que o Drazen está nos trazendo para encarar uma realidade muito forte. Nós temos hoje uma narrativa de religião condenatória, metida a santa, dizendo que santidade é usar fantasia, botar kippá na cabeça. Kippá não é nem mandamento. É um costume. E todo costume, quando começa a prejudicar, tem que parar. Então, quando começa a usar motivo separatista, tem que parar de usar. Não, então não é para fazer. Se é para separar ser humano, se é para ser usado para hostilizar o outro ser humano, tire e joga fora. Nenhuma religião vale você se separar da sua família. Nenhuma religião vale você se separar de quem você ama. Coloque o ser humano acima de qualquer religião. E aí você vai estar agradando o divino. Esse pessoal essênio, esse pessoal que inspirou o Hassidismo, eles estão identificados com uma falsa narrativa. Mas o criador do judaísmo, por assim dizer, do judaísmo rabínico, não agia desse modo. Ele não era um ser humano estúpido. Se ele fosse, o judaísmo não existiria mais hoje. Teria morrido ali mesmo na invasão romana. Se dependesse dos essênios e dos petistas, teria acabado a tradição ali mesmo. E a única coisa que os outros povos iam ter disso é, olha, aqui foi a última geração dos judeus, eles foram todos mortos, e a tradição acabou aqui, e nós achamos achados aqui, livros antigos, que eles contam como eles viviam antigamente. Não ia ter mais nenhum tipo de tradição. Mas o Yohanan Ben Zakkai era um homem lúcido. Não era um pietista, não era um Hasside. Ou antes, ele era o verdadeiro Hasside. E a Hassidut está na sanidade. E não nessa loucura que dizem para você que é. Teve mais um escândalo recentemente em Israel agora. Com a Hassidut, uma das poucas que eu gosto. A Hassidut Breslov. Que paga de ser moderninha, aceitar todo mundo. Ela é tão louca quanto todas as outras. Eu particularmente gosto, porque eu gosto do Rabino Nachman. Eu estudei o Likutei Moharan, que é o Magnus Opus do Rabino Nachman, com um Hassid Breslov, numa sinagoga Breslov, do começo até a última tomo, que é vários tomos, como o Talmud, ele tem vários tratados. Né? E ele me ensinou tudo do começo ao final para mostrar, e nisso ele ia contando a vida dele. Como aquela pessoa era uma pessoa sofrida por causa daquela religião. Foi obrigado a se separar de uma amada esposa porque ela não podia ter filhos. E, na verdade, era ele que não podia. E a amada esposa se separa dele, casa com outro cara e fica grávida. E imagina a tristeza dele e o senso de não sirvo para nada. Tudo por causa de religião, isso. E o amor entre eles, irrelevante para a religião. Que se dane. Então eu vi a beleza do ensino do Rabino Nachman, porque para minha sorte também esse rabino não era um estúpido, no sentido de que ele não era alienado do mundo, ele tinha vindo do México, então ele era de origem mexicana, e era alguém, portanto, que tinha uma educação até razoável, que acabou virando Hasside por causa de coisa de loucura de adolescência, mas enfim, entrou, ficou, se apaixonou por alguém e aí acabou ficando de vez. Mas era muito sofrido, tadinho.
Então eu vi que ele realmente tinha um enorme conhecimento de todos os tomos do livro. Mas também vi que não servia para nada. Não deixava ele um jaule mais feliz. Então ele tinha que, para ficar feliz, ele tinha que estar cantando as músicas da religião, fazendo as mandingas e fazendo os negócios. Mas ele pode me mostrar, pelo menos, qual era a do Rabino Nachman. E esse rabino aí era como um psicólogo antes de existir psicologia. Porque ele não me ensinou Likutei Moharan com base em nenhum tipo de misticismo. Ele foi no texto, e olha que o Likutei Moharan se baseia um monte no Zohar. Inclusive eles dizem que essa é a única interpretação válida do Zohar, para eles. Né? Para eles. E aí eu vi que o Rabino Nachman tinha um entendimento, na verdade, o foco dele era o humanismo. O negócio dele era o ser humano. Então eu gostei dele, entendeu? Por isso, porque eu sou humanista. Entendeu? Então eu gostei dele. Mas nenhum Hassid que diz que é, especialmente aqui no Brasil, tá? Que diz que segue Rabino Nachman, essa gente é tudo maluca. Tome muito cuidado. Não são pessoas muito boas da cabeça, não. Conheci vários. Julgadores, condenadores, intolerantes, terríveis. A gente fala de evangélico fanático, católico fanático. Não queira conhecer um judeu fanático. Então o Drazen conclui dizendo assim, olha, os sábios da terra de Israel, eles eram chamados de Rabi, mestre, né? A partir, na verdade, desse período posterior. A primeira geração de rabinos não eram chamados rabinos. O Hillel, o Shammai, eles eram só Hillel e Shammai mesmo. Eles não tinham esse nome, rabino. São para nós, nossos mestres, mas eles não tinham esse título. E aí, depois esse termo foi reduzido para Rav. Rav é tipo um líder espiritual fora da terra de Israel, digamos assim. Um Rav. E hoje em dia, na verdade, quem é um pouco mais lúcido prefere mais Rav do que Rabi. Rabi é uma coisa muito pomposa, muito elevada, uma pretensão. Ah, o mestre, olha o grande mestre. Não é mestre de nada. Mestre é o Hashem. Mestre é a Neshama em nós. Então, fica como Moré mesmo, professor, tá bom. E aí, nós temos esse caso aí do filho do Maimônides, o Rabino Abraham Ben Aramban, que insistia nesse caminho aí dos pietistas. E que tentou fazer a comunidade judaica lá do Egito também virar todo mundo crente, fanático. O que não fez nada bem para a comunidade, como nunca faz bem isso daí. Cria um monte de gente esclerosada, problemática, psicologicamente incapaz, muitas vezes má, apática, falsa, mentirosa, e não é culpa deles. É porque para sobreviver nesse tipo de sociedade, a pessoa precisa fazer isso. Ela tem que começar mentindo para si mesma. Ela tem que começar mentindo sobre os próprios gostos, que você não pode botar nem sua roupa. Você tem que botar a roupa que dizem que você tem que botar. Então você não tem opinião, você não tem gosto, você não existe. Então você já está começando a mentir para si. Se mentir para si passar, mentir para os outros é um pulo. Você já está mentindo para a pessoa mais importante que tem, que é você. É claro que você vai mentir para os outros também. Então, o filho do Maimônides também cometeu esse erro. Mas não era nada que o Maimônides ensinava. Maimônides ensinava que o nosso objetivo é desenvolver o nosso intelecto, procurar compreender o mundo, melhorar a si mesmo e aos outros, participar, sim, da sociedade, sim, conviver com as pessoas que não seguem religião. É, isso mesmo. Para de achar, o cara não segue. E daí? Seja você uma pessoa lúcida. E observe. Aonde há loucura, traga sanidade com a sua presença. Mas não fuja do mundo. Não é esse o caminho. Não quer dizer siga a loucura. Mas quando
que a sociedade vai se tornar mais lúcida e mais sã se quem é lúcido se esconde? Não pode. Precisa ter sanidade no mundo. Isso faz parte do processo. Então o Rambam não ensinava. Ele ensinava assim que tem que ser moderado. Então eu vou beber como o outro bebe. Mas eu vou beber moderadamente. Ah, mas o outro não bebe. Mas eu não tenho nada com isso. Eu vou ser moderado. Esse é o meu caminho. Se o outro não faz, problema dele. Que ele me veja como exemplo. Que eu seja um bom exemplo. A Torá, então, é orientada no sentido das pessoas, o Drazen diz. Ela não é orientada no sentido de Deus. Deus não precisa de nada. Então pare de querer fazer as coisas para Deus. Deus não precisa de você. Nunca te perguntou nada e não quer saber do que você acha. A Torá é toda orientada em relação às pessoas. São as pessoas que precisam de nós. São as pessoas que valem. E aí ele diz, o Talmud e o Midrash ensinaram que os mandamentos têm o objetivo de melhorar o povo de Israel, melhorar os judeus. Não é fazer com que ele se torne exorcista de demônios. Quem quer isso são os idólatras, são os loucos. Como o Talmud diz, os inimigos de Israel querem isso. E os rabinos tradicionais repreendiam e abominavam as pessoas que faziam isso. Não tente se meter na bondade do santo, bendito seja. Pare de achar que você vai consertar o mundo. Conserta o seu nariz. E você já fez alguma coisa. Então, o Drazen diz, pessoas demais ficam... Tem gente demais para satisfazer, entendeu? E gente demais que não consegue se satisfazer com o mundo. Constantemente criticam e, na verdade, estão expressando a própria frustração e a própria tristeza. A Bíblia hebraica recorda esses episódios de descontentamento, de reclamação, e mostra que, invariavelmente, isso levou à destruição e à morte. Porque toda a idolatria e a origem da idolatria é o Yetzer Hará em nós, que nos leva a criticar, que nos leva a reclamar. Isso daí leva para a morte. Isso leva para o encurtamento da vida. Isso causou a destruição do segundo templo. Vejam o que os sábios dizem na Mishnah. Eles dizem o templo só foi destruído porque eles obedeciam às leis da Torá, mas não julgavam de acordo com Lifnim Mishurat Adin. O que é isto? Lifnim Mishurat Adin significa ir além da letra da lei. Ou seja, o pessoal do período do templo cumpria a religião. E é por isso que o templo foi destruído. Eles não deram ouvido aos profetas que disseram, eu não quero que vocês façam isso. Os profetas disseram, parem de fazer o Shabat, não quero Shabat. Vocês estão se atacando mutuamente, aí vem me fazer Shabat? Pode parar de Shabat, não quero Shabat. Vocês se condenam mutuamente. Os pietistas fazendo isso, nós somos os santos, os outros não são. E aí vocês querem me trazer oferta? Tenho nojo das vossas ofertas. Vocês fraudam uns aos outros, roubam uns aos outros, caluniam uns aos outros, destroem uns aos outros, fazem guerra, querem impor a religião. E aí vem fazer homenagem? Hashem falou, não quero nada disso. Vou destruir tudo isso daí. E destruiu mesmo. Então a Bíblia hebraica traz para nós a conclusão. E a história corrobora. Porque isso não é à toa. Então ele fala, apesar de judeus, cristãos, muçulmanos alegarem que seguem as suas respectivas Bíblias, ninguém aprendeu essa lição. Uma lição que a Bíblia fala toda hora. Muitos continuam com esse descontentamento, achando que tem um problema no mundo e é a religião dele que vai resolver. Não vai. Religião nenhuma resolve o problema de ninguém. O que vai resolver o problema do mundo é quando o ser humano abandonar todo tipo de religião.
E os profetas disseram isso com todas as letras. Em que parte? Quando o profeta diz, naquele dia, o dia do Mashiach, o dia da verdadeira redenção, nenhum homem dirá ao seu irmão, vem conhecer o Hashem. Ou seja, ninguém vai pregar religião. Pois todos me conhecerão, o profeta conclui, desde o menor até o maior deles. Vou banir da terra toda a guerra. Portanto, redenção para nós é o fim da religião. Ninguém vai dizer para o outro, vem conhecer a verdade. Não tem verdade nenhuma que você tenha para mostrar para ninguém. Você não tem nenhuma verdade. A verdade não é sua. A verdade está na realidade. Todo mundo tem acesso. Esse é o período da redenção. Então esses naziritas, os essênios, os hassidim, como diz o Drazen, são exemplos deste fenômeno deplorável, desprezível da humanidade. Nenhum outro motivador para guerra e conflito existiu com mais potência do que a religião. Até hoje ela faz pessoas se assassinarem. E nós estamos na era pós-moderna. Nós temos toda a tecnologia. Nós temos capacidade de olhar o espaço profundo. E tem gente ainda assassinando pessoas por causa de porcaria de demônio. Tem gente incentivando a assassinar os outros dizendo que tem demônio ainda. Hoje. Por isso que nós não podemos tolerar essa loucura. Porque isso é uma doença que o ser humano ou se cura ou ele vai destruir a si mesmo. Então eles alegam, diz o Drazen, que são mais piedosos, que são limpos, que são livres das influências dos demônios e das mulheres. Nem de uma coisa, nem de outra. Sua reação passiva, tola, autodestrutiva, e essa dificuldade, insatisfação, dessa imaturidade radical, é totalmente contrária ao pensamento do fundador do judaísmo rabínico, que viveu naquele mesmo período. O Rabban Yohanan ben Zakkai, Zecher Tzadik HaKadosh Livracha, ele não se afastava do mundo coisa nenhuma, ele não odiava os romanos coisa nenhuma, ele não ensinava nenhuma dessas loucuras. Ele ensinava que a gente tem que se respeitar e se adaptar. E tolerar. É assim que ele viu a redenção de Israel. Tolerância é a redenção. E ele estabeleceu a academia da onde os verdadeiros ensinos da nossa religião sobreviveram. O verdadeiro ensino da nossa religião não é o hassidismo, não é os essênios, não é a comunidade Kuram. Esse pessoal é todo louco. Só isso. Só isso. O que saiu da comunidade do Rabban Yohanan ben Zakkai é o judaísmo. Aquilo ali é o judaísmo. A Mishnah é o judaísmo. Os Midrashim são o judaísmo. Nada mais do que isso. Nem o livro de Rebbe, nenhuma das porcarias que eles vendem, nenhuma das superstições da Kabbalah, não tem Zohar e nem nenhum outro livro. Nossa religião é feita de Torá e de Mishnah e de Gemara e de Midrashim. E deu. Essas são as obras da nossa tradição. São as obras dos nossos mestres, os Rishonim. E mesmo assim, tudo é analisado de maneira crítica. Mesmo as obras essenciais da tradição. Nenhuma delas é lida com uma mentalidade estúpida. Tudo é analisado e pensado e analisado e criticado. Por eles mesmos. Os próprios rabinos deixaram o exemplo. Eles nunca lidavam o ensino uns dos outros como não pode falar isso, pode falar tudo. Diga o que você pensa. Procede, não procede. Isso contradiz aquilo. Concordo, discordo. Tem como resolver isso? Teico. Não tem como resolver isso. Raciocínio. Conversa. Então as forças dos romanos destruíram aqueles loucos.
E isso eu digo em lamento, porque eram seres humanos doentes, inconscientes, mas infelizmente a inconsciência e a loucura levam mesmo à morte. Mas o judaísmo rabínico salvou a comunidade judaica da extinção que estava acontecendo naquele período. Aliás, era uma extinção mesmo. Tanto que a Torá oral, que era proibido de ser posto por escrito, os ensinamentos, eles decidiram colocar por escrito porque os rabinos estavam sendo assassinados. E é por isso que a gente tem Talmud hoje. Não era para ter nenhum Talmud. Porque não podia escrever o ensino. Só tinha que ser passado oralmente só. Se nós temos Talmud hoje, é graças a pessoas como o Rabban Yohanan Ben Zakkai. Não graças aos loucos. Nós não devemos nada aos loucos, a não ser lamento e pena. Então o Rabban Yohanan Ben Zakkai é um exemplo de alguém que viveu como o Ramban muito antes do Ramban. E infelizmente, esta é uma lição que muitos filósofos falharam em compreender. Então esse capítulo do livro nos trouxe para essa realidade da religião judaica hoje, porque nós aqui, mais do que qualquer outra cultura, nós analisamos criticamente a nossa cultura. Nós somos os estúpidos que não entendem o que o santo bendito seja diz. Eu não tenho que ficar aqui dizendo de cristão ou de muçulmano, não tenho nada com eles. Não tenho nada que ver com a religião deles. Eu quero saber da minha tradição. E olhar para os meus problemas, e olhar para as minhas falhas, e olhar para a minha tradição, e ver qual o problema que eu herdei e como eu posso fazer para resolver isso. E esse é o nosso maior problema. Portanto, esse capítulo do livro do Drazen é de uma importância imensa, porque nós precisávamos ter ouvido tudo que ouvimos para ter a maturidade de olhar para isso com sanidade. Não ficar com dosinha de entender a estupidez desse tipo de ação. E perceber esse fanatismo em nós mesmos. Quantas vezes nós fomos esses estúpidos? Se achando mais santo que o outro, melhor que o outro, mais puro que o outro. Isso é loucura, nós temos que ter vergonha e bater no peito e dizer isso não está certo. Nós temos que ouvir o eco divino dizendo volta para a caverna então. Se você não sabe conviver com os outros seres humanos, volta para a sua caverna. Então nós temos que olhar para nós, e a nossa tradição é toda sobre isso, tá? Eu sei que muita gente que olha isso, fala, não, mas não pode falar assim, tadinhos, entendeu? Eles acham que tem algum tipo de importância na loucura. Não tem, nós temos que nos livrar disso, está fazendo mal para a sociedade, está fazendo mal para Israel. A política de Israel está um caos por causa desse pessoal. Um caos. Conflitos. Polícia agredindo pessoas, pessoas agredindo umas às outras. E isso vem da religião. Eles acham que estão defendendo Torá, como os essênios achavam que estava defendendo Torá, como o povo de Kurama achava que estava defendendo Torá. Todos loucos. Então o fanatismo é derivado do sofrimento, do Yetzer Hará, do sofrimento. E o sofrimento é uma rejeição da realidade como ela é. Sofrimento é gerado pelo Yetzer Hará, que em tese rejeita o momento presente, rejeita o mundo, rejeita a realidade do divino. Se você rejeitar a realidade, você sofre. E a culpa é sempre de quem sofre. Nós achamos que os outros são responsáveis pelo nosso sofrimento. Nunca. Você é o único responsável pelo seu sofrimento. A culpa é sempre de quem sofre. Porque você que está identificado, você que se deixou levar pelo Yetzer Hará. Então, para parar de sofrer, nós temos que aceitar a realidade como ela é. Espiritualidade não tem nada a ver com se separar de ninguém. Tem a ver com você ser capaz de conviver com as diferenças. Tolerar a existência do outro. Por isso que é preciso colocar o ser humano acima da ideologia. Mesmo o idólatra. Lembrem-se sempre do Midrash do nosso patriarca Abraham. Lembrem-se sempre desse Midrash. Abraham recebia viajantes na sua tenda, diz o Midrash. Uma vez ele recebeu um cara que vinha da Babilônia, terra dele. E aí ele fez com ele, como ele faz com as pessoas. Deu água para o cara lavar os pés, ofereceu bebida para o cara,
trouxe comida, o cara comeu, o cara descansou. O cara falou, o senhor foi imensamente bom comigo, como eu posso lhe pagar? Ele disse, você não precisa me pagar, basta você agradecer ao El Shaddai, que era como ele conhecia o Hashem. Ele falou, o senhor vai me desculpar, eu sou babilônico, eu só posso rezar para Ahura Mazda. E o Abraham ficou bravo com ele, falou, seu idólatra, e pegou e expulsou eles lá. Bravo com ele, enxotou ele da tenda. Passados uns momentos, foi fazer a reza da tarde. Acendeu uma vela, parou num cantinho e foi se concentrar. Veio uma voz do Hashem e disse para ele, eu tolerei aquele homem 70 anos na sua idolatria. Você não o pôde tolerar por 5 minutos? Essa é a nossa tradição. Tolerância. Se eu quero que o idólatra entenda a sua loucura, não é combatendo e nem fazendo nada disso, nem discutindo com ele. É mostrando para ele que a sanidade existe. Porque aquela Neshama lá que está na loucura, ela sofre. E ele precisa enxergar a sanidade. Se não houver sanidade em você, ele vai enxergar o quê? Se você é tão louco quanto ele, ninguém ajuda ninguém, né? Tudo que Abraão precisava fazer era fazer a bondade e deixar o homem ir. E ele ia ficar com aquilo na cabeça. Como é? Uma pessoa que fica no meio do deserto e faz bondade para os outros assim, do nada. Que coisa estranha. E ele ia querer voltar lá de novo. Ia ficar curioso com isso. Por que o senhor faz isso? E ia dizer, porque é assim. Essa é a minha tradição. Sanidade, tolerância. Porque a religião daquele cara, do Ahura Mazda, é a religião que tem o Deus do bem e o Deus do mal. Então é uma forte intolerância. Toda religião dualista é extremamente intolerante. Vê aí o cristianismo, a sua luta eterna contra o diabo. Fazendo com que eles se matem uns aos outros. Num ciclo perpétuo de sofrimento. Então sanidade tem a ver com tolerância. Não tem a ver com eu aceitar a idolatria. Idolatria é idolatria. Mas eu sei que é idolatria. Quem está nela não sabe. Então uma coisa é eu estar num grupo como o nosso, onde nós estamos estudando o nosso assunto, como esse capítulo do livro, que falou para nós a real sobre os grupos pietistas, os Hassid e tudo isso daí. Outra coisa é eu lidar com uma pessoa assim, insana. Ele não está preparado para ler esse livro, nem para ouvir o que esse livro tem a dizer. Então, é claro que eu não vou dizer para isso para ele. Por que eu faria isso? Ele não tem o conhecimento da enorme estupidez. E muitas vezes nem tem culpa, a pessoa nasce assim. Nasce numa família assim. Foi doutrinado a isso. Ele não sabe. Mas ele precisa olhar fora de si e perceber que tem gente lúcida no mundo. E muitos percebem isso, mesmo estando lá na loucura. Eles já começam a melhorar, já começam a sofrer menos. Se você puder diminuir minimamente o sofrimento de uma pessoa, já está ótimo. Não precisa querer mudar ninguém, nem dominar ninguém, como eles fazem. Tem que só mostrar que tolerar é muito melhor. Ser lúcido é muito melhor, é uma qualidade de vida muito maior. E na hora que começa com as loucuras e com as mentiras, dou um passo atrás e digo não. Aí já não é comigo, aí já não é para mim. Então não confunda
Nós estamos num capítulo que nos denunciou muitas verdades, mas denunciou para nós. Estamos lidando com isso. Estamos lendo juntos o livro. Não estamos falando para falar isso para os outros. Como os sábios disseram, não pode falar dos segredos da Torá para qualquer um. E isso é uma verdade da Torá. Muito forte. Nem todo mundo está preparado para isso. Melhor do que falar é ser. Muito bem. E com isso, então, nós concluímos o nosso capítulo. O próximo vai ser o 29, que vai nos falar sobre esse tema, né? Foi o ódio que destruiu o segundo templo? Mas nós veremos isso na próxima semana, Bezrat Hashem Yitbarach. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, pela atenção, pela participação. Desejo a cada um Shabbat Shalom. Um excelente final de semana. E Bezrat Hashem, a gente vai se falando aí no final de semana. Até a próxima. Leitra.